lanchonete do Coral 55. Vamos conhecer o menu dessa incrível lanchonete. Vocês vão criar esta maravilhosa página. Assim como na prática dos unicórnios, vocês vão reproduzir o layout criado por um designer, que forneceu para vocês o Comprehensive Layout, que é como o site deve parecer depois que o HTML e CSS estiverem prontos, e as Specifications ou Specs, que são algumas anotações em cima do layout. Então, nessa atividade de hoje, o nosso objetivo é treinar layout e posicionamento em CSS. Na prática dos unicórnios, a gente criou uma página que a gente chama de layout fluido, ou seja, ela ocupava toda a largura disponível. Mas hoje, a página do Coral 55 possui um layout de largura fixa. Então, o conteúdo da página deve ter sempre 800 pixels de largura e deve estar centralizado também. Quando a gente está criando alguns layouts de páginas, a gente pode usar alguns elementos posicionados sem ser static, ou seja, usar a propriedade position. A gente faz isso quando queremos posicionar um elemento em cima do outro, por exemplo, que se sobreponham. Ou então especificar exatamente as coordenadas x, y de um elemento, onde ele deve aparecer na página ou na janela. Ou também quando a gente quer que um elemento seja removido do fluxo e não ocupe espaço de forma nenhuma. Vamos ver nessa prática como que o HTML está estruturado, para a gente poder ver que partes a gente precisa estilizar. Assim está o HTML. Eu coloquei aqui apenas o body. Podemos ver que o body possui dois filhos, uma div com id recipiente e ID com ID ticket. Dentro do recipiente temos um header, um main com ID conteúdo e um footer. Aí dentro do main a gente tem uma section com ID lateral e outra section com ID cardápio. Vamos ver onde que está cada coisa na página. Está aqui. Deste ponto até este ponto temos todos os elementos que estão dentro da div recipiente. O que está fora dela é apenas o aside ticket, que é este carinha aqui. Dentro da div recipiente, nós temos um header, que é este cara aqui. Temos um main que tem um lateral e um cardápio. Este cara aqui é o lateral e este cara aqui é o cardápio. E por fim, nós temos o footer, onde nós temos aqui as bandeirinhas dos cartões. Mas como você vai criar esse layout em CSS? Existem várias formas para você fazer isso. E qual que é a melhor dessas formas? Depende da sua página. Por exemplo, a nossa página do Coral é um cardápio. Então, se ela for crescer, se eu for colocar novos itens no cardápio, como que eu gostaria que a minha página se comportasse? Bem, se eu colocar mais uma seção aqui, por exemplo, de sobremesas, eu gostaria que, na medida que a página cresce para baixo, o rodapé vai descer também, porque essa section com ID cardápio cresceu. Então, provavelmente, eu quero que este cara tenha um position static e eu quero que este cara aqui, que é o cardápio, não seja removido do fluxo. E eu quero que este cardápio apareça sempre abaixo do título, do cabeçalho. Então, se eu posicionar esses três caras como static, que é o posicionamento padrão, eu não preciso definir o valor, eles já vão respeitar essa regra de estar sempre um abaixo do outro. Agora, contra a barra lateral, reparem o seguinte, ela precisa ocupar o espaço inteiro de cima até embaixo do nosso recipiente. Então, ela é um forte candidato a ter um posicionamento absoluto, em que definimos a propriedade top como 0 e a propriedade bottom como 0 também, fazendo com que ela se estique. Se nós crescermos o cardápio, o que a gente quer que aconteça com essa div, com essa section lateral? Bom, gostaria que o serif continuasse lá em cima, esse texto do cardápio continuasse ancorado lá em cima também, mas na medida que a página crescesse, o peixe e as bolhas deveriam acompanhar a página, ou seja, elas devem estar ancoradas na parte de baixo. Uma forma simples de posicionar estes carinhas que estão dentro da div lateral é posicioná-los absolutamente também, porque aí a gente consegue ancorá-los. Não tem problema nenhum você ter um elemento absoluto dentro de um elemento absoluto. Sobre esse texto cardápio, reparem que ele está rotacionado, a gente conseguiu girar esse texto.
Isso é feito com uma transformação, que a gente não vai ver nessa aula, mas se você olhar lá no FAQ, vocês vão ver como é que vocês podem fazer isso. Outra coisa, assim que essa section lateral se tornar position absolute, todo mundo que está aqui vai chegar para a esquerda, porque esse cara deixou de ocupar espaço, foi removido do fluxo completamente. Então, provavelmente, vocês terão que trabalhar com uma margem à esquerda para todo mundo aqui. Ó. Uma última observação é que aqui nós temos os preços, e esses preços eles estão alinhados à direita. Aí vou deixar para vocês descobrirem como que vocês podem fazer isso. É algo que a gente já tem usado e a gente não viu na última aula, vimos antes. Existe uma propriedade no CSS que é a altura da linha, ou line height, que define a altura da linha de texto. Quem já usou o Word e esses editores de texto bacanas já podem ter visto um conceito de espaçamento simples e espaçamento duplo. Espaçamento simples é quando uma linha do texto está imediatamente abaixo da próxima. Espaçamento duplo é quando existe um espacinho entre elas, ou seja, cada linha do texto ocupa mais espaço. A propriedade lineHeight serve para a gente poder fazer esse tipo de coisa. O valor padrão dela é 1 em. Nós não falamos direito desse em, mas basicamente ele se trata da largura da letra M. Ou seja, dizer que a line height tem a largura da letra M e a letra M sendo quadradinha, a gente está dizendo que a linha não vai ocupar mais altura do que o necessário para ela. Se a gente coloca 2 em, a gente está saltando o espaço de uma linha antes de colocar a próxima. Agora vamos falar sobre a especificidade de seletores.